Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando em cada coração. Você que nos ouve por essa live, que o amor de Deus, através do Espírito Santo, possa transbordar todo o teu ser e a glória do Senhor enche a sua casa e a sua família. Existem coisas que só a Deus pertencem, uma delas é toda a glória. E nesse momento nós damos toda a glória ao teu nome, Senhor, que tu recebas de cada um dos teus filhos, Senhor, o louvor, a adoração que te é devida, Senhor. E que teu nome seja glorificado, Senhor, nessa noite, em nós e através de nós, e através de cada pessoa que ouve e participa dessa live, que a tua palavra que não volta para ti vazia, Senhor, leve os frutos nessa noite para a qual ela foi designada. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amados, o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração, eu desejo repartir com os amados nessa noite, na carta de Efésios, no livro de Efésios, no capítulo 1, e no versículo 10 nos diz o seguinte: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra. De fazer convergir nele quem? Em Jesus. Porque, amados, existem princípios de Deus, existem leis espirituais. E Deus começa com a sua origem, o seu propósito e o término também de todas as coisas. Então a palavra do Senhor diz, lá em Romanos 11:36, que tudo foi feito por meio dele, através dele, tudo veio dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Então tudo foi feito por meio dele e tudo volta para ele. Então na origem nós temos que todas as coisas nasceram do coração de Deus, do coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E através de Jesus, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, diz a palavra do Senhor. Mas houve uma rebelião, houve alguém que entrou para interferir no propósito, no plano de Deus. E esse alguém se chama o adversário, Satanás, o príncipe das trevas, que entrou para frustrar os planos, propósitos e desígnios de Deus. Mas Deus, na sua sabedoria imensa, ele já sabia de tudo. Ele sabia o que estava fazendo, como estava fazendo e o fim que ia terminar. A palavra do Senhor diz que é melhor o fim de todas as coisas do que o começo. E para Deus, ele vê já a obra pronta, a obra concluída, através de Jesus Cristo, teu Filho amado, seu Filho amado. É por isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, que na dispensação da plenitude dos tempos, nos tempos em que nós estamos vivendo, Deus vai fazer convergir, retornar à sua origem, retornar de onde começaram, de onde vieram as coisas. Essas coisas vão convergir, vão voltar para a sua origem. E a origem é através de Cristo Jesus. Então Paulo diz que vai haver uma convergência. O que é uma convergência? Segundo eu estive pesquisando, né, a convergência é a tendência de várias coisas se fixarem num ponto ou se identificarem. O ato de convergir será então tender para o mesmo ponto, tender para o mesmo fim. E Deus, na sua infinita sabedoria e maravilhosa graça,
Ele faz com que todas as coisas concorram para o seu determinado fim, para aquilo que ele propôs. Paulo ainda diz que Deus desvendou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Essa palavra beneplácito quer dizer segundo o seu consentimento, segundo a sua autorização, segundo a sua aprovação. E Deus consentiu, Deus autorizou, Deus aprovou que todas aquelas coisas que entraram em desordem, entraram em caos no mundo espiritual, nos céus e também na terra, e não só no mundo espiritual, mas também na natureza, todas essas coisas vão voltar à sua origem, como antes, e o nome do Senhor será glorificado. No Evangelho de João 1, e no versículo 18, diz que ninguém subiu aos céus, senão aquele que desceu, o unigênito, Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o Deus único verdadeiro, Jesus que está no seio do Pai, Ele o revelou. E é por isso que João, ainda escrevendo aqui no capítulo 1, ele diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, amados, é o unigênito do Pai que revela o Pai, é o unigênito do Pai que nos leva para o Pai. É por isso que Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, amados, o João, no seu capítulo 1 aqui, quando ele escreve a palavra que ele está dizendo, que nós precisamos receber a quem? Receber o unigênito, a Jesus, e crer no seu nome, e nascer não no relacionamento natural de uma com mulher, mas da palavra e do Espírito de Deus. Então, amados, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: eu estou crucificado com Cristo, no capítulo 2, versículo 19, na parte B, eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E no capítulo 4 do versículo 6, Paulo ainda vai mais além e diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque não vivemos mais debaixo da escravidão do pecado, nem do jugo da lei, mas Cristo Jesus, unigênito do Pai, nos libertou e colocou o seu Espírito dentro de nós. E esse Espírito faz com que nós clamamos: Abba, Pai, Paizinho querido. E nessa noite, você possa dar toda a liberdade ao Espírito de Deus que habita dentro de você, e como filho amado, você possa desfrutar dessa comunhão maravilhosa e ininterrupta do Espírito Santo de Deus, porque Ele está clamando
dentro do seu coração. E o apóstolo Paulo, ainda falando lá em Romanos 8, no versículo 11, ele diz que se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Existe algo especial que se chama a vida de Deus. Existe algo especial que se chama Espírito de Cristo, Espírito Santo do Senhor. E o Pai colocou dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. E a palavra de Deus diz que esse Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas incapacidades, nas nossas fraquezas, nos ajuda a fazer a vontade de Deus e nos leva a sermos cada dia mais parecido com Ele. E é por isso que os sofrimentos do tempo presente não são comparados com as glórias do porvir que há de ser revelada em nós através de nós. E Paulo diz que quando a criação geme e suporta angústias até agora para ser redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus. E ele diz que não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso espírito, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois se alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E no versículo 26 continua dizendo também: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E sabemos que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amado, não há como voltar à origem, não há como voltar para Deus, não há como voltar para o coração do Pai, para a casa do Pai. Não há como voltar sem a ajuda do Espírito Santo. E Ele é o nosso ajudador. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que estava habitando no mundo, mas habitaria dentro de nós. E Ele nos guiaria a toda a verdade. Então, meu amado, minha amada, independente da situação que tu está passando ou vivendo, independente das circunstâncias, dos problemas que estamos enfrentando, independente do isolamento social, você está até isolado socialmente, mas espiritualmente você não está preso, você não está isolado, você está livre. Você é livre porque o Espírito de Deus te libertou. Nós somos livres porque o Espírito de Deus nos libertou. E Ele é a nossa ajuda. Ele é aquele que nos revela todas as coisas. Ele é aquela nuvem que nos cobre. Ele é a sombra do Altíssimo. Gostaria de repartir com você também alguma coisa sobre o Espírito Santo, sobre o esconderijo do Altíssimo, lá no Salmo 91. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Nós vimos, amados, a triunidade de Deus. Nós vimos que o esconderijo é o Filho amado, mas é o esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é o Pai. Então, aquele que habita
no Filho e no Pai. E descansa à sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente é o Espírito Santo. Então, quando você habita num Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, você descansa. Você não tenta fazer nada, mas você deixa Ele fazer em você e através de você. Foi isso que aconteceu com Maria, a virgem que foi escolhida para trazer o Verbo vivo de Deus, para trazer o esconderijo do Altíssimo a nós. Ela disse: como eu vou saber se eu não tive relação com homem algum? Como eu vou ter um filho? Então o anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que promessa maravilhosa, amados. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E no versículo 38, então ela diz: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Amados, não existe uma promessa mais maravilhosa do que essa, de Deus enviar a sua sombra, o seu Espírito, sobre a igreja, sobre nós. São dias de lutas, são dias de guerras, mas são dias também que nós não lutamos na nossa força, mas lutamos no braço do Senhor. O Espírito Santo, ele é chamado da sombra do Onipotente. Eu me recordo de uma passagem lá no livro de Atos, capítulo 5, quando as pessoas traziam os enfermos em maca e punham à distância, para que a sombra de Pedro se projetasse sobre elas, e aquelas que chegavam perto da sombra do apóstolo Pedro eram curados e libertas de espíritos malignos. Eu quero dizer para você, não era a sombra de Pedro que curava, mas era o poder do Altíssimo. Existia um raio de uma circunferência tão grande da glória, daquela sombra, daquele poder sobre a vida do apóstolo Pedro, que ela abrangia todo aquele local ali. E as pessoas que chegavam naquele raio de circunferência onde o poder do Altíssimo estava operando, elas recebiam suas curas, seus milagres, suas libertações. E Deus fazia, a sombra estava sobre quem? A sombra estava sobre Pedro. E eu quero dizer, a mesma sombra, a mesma nuvem de glória, a mesma nuvem de poder que se acampava sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida de Pedro, de João, de Tiago, de Paulo, de Estevão, que foi o primeiro mártir, ela se acampa, ela está sobre a igreja do Senhor na face da terra, porque o Senhor disse que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Amado, não olhe para as circunstâncias, mas olhe para as promessas de Deus. Olhe para aquilo que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida. E deixa essa mesma nuvem de glória, esse mesmo poder do Altíssimo, esse mesmo Espírito Santo, agir em você e através de você. Porque Deus não faz nada pelo lado de fora sem fazer primeiro pelo lado de dentro. Então Deus quer operar primeiro em nós e depois através de nós. Assim como Ele fez primeiro na vida de Pedro, Ele restaurou a vida de Pedro, apesar de o apóstolo ter negado 3 vezes. Mas Ele restaurou o coração, a vida daquele homem, e encheu ele tanto com seu Espírito Santo. E depois que Deus fez dentro dele, começou a fazer por fora dele. Então, amado, deixa esse Espírito Santo que está dentro de você, dá liberdade a Ele. Nesses dias
de luta, de combate, nesses dias em que a apostasia se multiplica, a fé de muitos se esfria. Existem promessas para o remanescente de Deus, para o povo de Deus, que você ainda está debaixo da nuvem, da proteção, da direção, do direcionamento do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua cidade, para a sua comunidade, para o seu estado, para a sua nação. Deus quer te usar, e Deus só pode usar um instrumento que se chama igreja, cujos pés estão sobre a face da terra. O Senhor diz: os céus é o meu trono, mas a terra é o estrado dos meus pés. Mas eu preciso de um lugar para habitar, eu preciso de um lugar para me locomover, eu preciso de um lugar para fazer aquilo que eu quero na face da terra. Então eu preciso da planta dos meus pés. Igreja, você é a planta dos pés do Senhor aqui nessa terra. Assim como Deus forma Adão fora do jardim, Deus não formou Adão no jardim, Deus formou ele fora do jardim, e depois ele plantou no jardim, para o seu propósito, para cultivar, para guardar. Assim também, amado, Jesus morreu fora da cidade, fora da comunidade, e levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, e nos trouxe novamente para a presença do Pai, para o coração do Pai. E ele disse: Pai, lá em João 17:24, a minha vontade é que estejam comigo todos aqueles que tu me deste, para que vejam a minha glória. Amados, deixa Jesus te levar para perto do seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Deixa o Espírito da glória de Deus encher a sua vida. Deixa Deus te usar. Deixa Deus engrandecer e glorificar o seu nome. E você pode olhar para si e dizer: mas pastor, eu estou cheio de falha, estou cheio de defeito. Lembra-te de uma coisa: a glória não é tua, a glória é do Senhor. Deus pega as coisas com defeito para tirar o defeito e trazer a perfeição dele nessas coisas defeituosas, para glorificar o nome dele. Deixa o Senhor vir, tirar tudo que não presta, tirar tudo que não está de acordo com a sua vontade e com o seu propósito. Deixa o Senhor te encher através da sua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e dividir aquilo que é da tua alma e do teu espírito. Deixa Deus expurgar, arrancar para fora tudo que não é dele, tudo que não vem do seu coração, e pôr dentro de você as coisas que são deles, as coisas lá do alto, que o teu olho não viu, que o teu ouvido não viu, mas Deus tem preparado para revelar a você. O mesmo espírito de revelação que habitava nesses homens. É interessante, amado, quando fala sobre o espírito de revelação, Moisés desejava tanta presença de Deus, e lá no capítulo 33 e 34 de Êxodo, Moisés roga que Deus vai com ele, que Deus envie, manifeste a sua glória. E Deus está dizendo para Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte: existe uma penha junto a mim. Essa penha junto a mim, Deus está falando, o meu filho Jesus, a rocha, ele está junto a mim. Então João diz que o Deus unigênito que está no coração, no seio do Pai, revelou o Pai. Então Deus está dizendo para Moisés: Moisés, você quer ver a minha glória? Eu vou fazer passar a minha bondade diante de ti, proclamarei o nome do Senhor. E ele disse: não me poderás ver a face, porquanto nenhum homem verá a minha face,
Disse mais o Senhor: aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a penha, sobre a rocha. E quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Que Deus está dizendo para Moisés: eu vou te colocar sobre a rocha, sobre Jesus. Quando Ele nos coloca sobre a rocha, sobre o Filho, sobre a vida do Filho, sobre Jesus, Ele está nos dando a salvação. Ele tira os nossos pés do largo de charco, de lodo, e nos coloca os pés sobre a rocha da nossa salvação, que é Jesus. Mas quando Ele nos pega de cima da rocha, e Ele nos coloca na fenda da rocha, a fenda é uma abertura longa e estreita, e que só cabe um de cada vez. Ele está dizendo que o mesmo Deus, Jesus, que é a tua salvação, é o mesmo Deus que te traz revelação do coração do Pai, através do seu Espírito Santo. Amados, que nesses dias você possa deixar o Espírito Santo de Deus te colocar nessa fenda da rocha, que se chama o coração do Pai, através de Jesus Cristo, o esconderijo do Altíssimo, e te levar, e te trazer grandes revelações no seu espírito. Se você separar um tempo para Deus, se você se separar, não apenas do pecado, das transgressões, mas separar até de coisas boas que você pode fazer, que você gosta de fazer, e você se consagrar ao Senhor, e você entrar no seu quarto, lá no seu espírito, lá no seu íntimo, lá no esconderijo, lá no lugar de revelação, tenha certeza que Ele virá e se revelará a você e através de você. Eu quero deixar essa palavra com você nessa noite, meu amado, minha amada, que o Espírito de Deus possa escrever na tábua do nosso coração e imprimir na nossa mente essas palavras maravilhosas do Senhor, e que o Deus de toda a glória nos guarde, nos ilumine e nos ajude mesmo a correr para Ele e nos entregar inteiramente nas suas mãos e deixar que seja convergido, que Ele possa fazer convergir. Pai, nós oramos nessa noite em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que através do Teu Espírito Santo, é o Espírito de conversão, o Espírito não apenas de convicção. Obrigado porque Teu Espírito Santo nos convence do pecado, mas Ele também, Senhor, nos converte, nos leva de volta para Ti. Que nessa noite, Senhor, onde essa palavra Tua está penetrando esses lares, essas vidas agora, Pai, que o poder do Altíssimo, a sombra do Onipotente agora, envolva agora cada família, cada lar, cada casa, Senhor, onde essa palavra está penetrando agora, e começa, Senhor, a trazer graça, começa a trazer libertação, começa a trazer refrigério, começa a trazer separação do pecado, Senhor, começa a trazer temor e santidade do Senhor, nessas casas, nesses lugares, Senhor. E que Teu nome seja glorificado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não olhar, Senhor, para as circunstâncias por fora, Senhor. Ajuda-nos a não olhar para aquilo, Senhor, que vemos, Senhor. E não, Senhor, a nos entregar aquilo que sentimos, Senhor. Mas ajuda-nos a manter o espírito da fé. O espírito da fé, que olha para Ti, para as Tuas promessas, e que diz: eu criei, por isso falei. Nós cremos, Senhor, por isso falamos a Tua palavra, e cremos que Tu farás infinitamente mais, além daquilo que nós podemos pedir, falar, pensar ou pregar, Senhor. A Ti seja a glória. Faz o Teu infinitamente mais, Senhor, no Teu povo, na Tua igreja e através da Tua igreja, Senhor.
Tem misericórdia dessa nação brasileira e daqueles que presidem essa nação. Tem misericórdia de todas as nações da terra, Senhor. E alinha o nosso coração com o teu coração, pois nós cremos, Senhor, que através de Cristo Jesus, o teu Filho amado, tu farás convergir todas as coisas, tanto do céu como da terra, Senhor, para a glória do teu santo nome, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado por ter me suportado até agora. Amo vocês. Um beijo no coração de vocês, em nome de Jesus. Amém.